Agora vem a explicação. A explicação é muito simples. Se A é igual a B, 7A menos 7B, A menos B, A não é igual a B, A menos B é zero. Então eu não provei que 7 é igual a 3, eu provei que 7 vezes 0 é igual a A menos B é zero, é igual a 3 vezes 0. E esse zero eu não posso passar para cá dividindo. Então, você tem aqui, ó, 0 dividido por 0, você não pode simplificar. Tá? Porque senão você encontra absurdos como esse aqui. 7 é igual a 3. Beleza, Emre? Entendeu? Achou aonde é que estava o erro? Você achou? Então vamos passar para a próxima, já agora direto. Vamos passar para uma coisa que o pessoal coloca aí na internet, coisa muito fácil. 0 ao quadrado não existe. O pessoal coloca aí na internet, você sabia disso? Que 0 ao quadrado não existe? Você dizer, não, mas 0 ao quadrado é zero. Não, não existe. Porque veja o seguinte, olha, 0 ao quadrado, eu posso dizer que é 0 elevado à quarta. Vou botar elevado à quinta, é melhor. Botar elevado à quinta. É 0 elevado à quinta dividido por 0 elevado à terceira, concorda? É ou não é? Eu não repito a base, subtraio os expoentes, não é isso? Então eu tenho 0, 5 menos 3, que é 0 elevado à segunda. Ora, mas não existe divisão por 0, né? Então, essa conta aqui não existe. Não é fácil isso, gente? Muito tranquilo, né? Aí você vai dizer, peraí, eu sempre aprendi. Sempre aprendeu? Você tem 99% dos sites da internet explicando que A elevado a zero é igual a 1, mas não vale para zero, porque se você tiver 0 elevado a zero é igual a 1, não existe, porque se você tiver 0 elevado a 2 dividido por 0 elevado a 2, você repete a base e subtrai os expoentes e fica 0 elevado a zero, mas não existe, porque não existe zero no denominador, não é isso? Ora, se não existe zero no denominador, ora, por que que o expoente só vale para quando o expoente é igualzinho assim, bonitinho assim, é? Eu acho linda essas provas na internet, é lindo, 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 né? O cara, como é, tem um cara lá do Rio de Janeiro, tem milhões de inscritos e é lindo. Aí eu vou explicar agora, tá? Então, será que 0 ao quadrado não existe também? Porque se 0 elevado a zero não existe, como querem provar, então 0 ao quadrado também não existe, porque da mesma forma que ele provou que 0 elevado a zero não existe, não é isso? Eu só coloquei o quê? Expoentes diferentes. Qual é o problema? Só serve se for os expoentes bonitinhos, né? Aí a prova existe, mas se os expoentes forem diferentes, aí a prova deixa de existir. Então 0 ao quadrado existe ou não existe? 0 ao quadrado é 0 vezes 0. E por que toda essa celeuma, toda essa confusão com 0 elevado a zero, existe, não existe, etc. e tal? Quando você vai definir uma operação ou uma função, você tem que definir o elemento... Agora a gente vai para a explicação, tá? Quando você vai definir uma função, você tem que definir o primeiro termo da função, tá? Então você diz o seguinte, olha, para A, pertencente aos reais, tá? E N, vamos botar só N, pertencentes a os naturais, vamos colocar só os naturais, tá? Vamos definir o primeiro termo. A elevado a zero é igual a 1. A gente definiu o primeiro termo. O segundo termo é A elevado a 1. É o termo anterior, que é A elevado a zero, vezes A. Ora, A elevado a zero é 1, vezes A, vai ter igual a A. O que é A elevado a 2? É o termo anterior, certo? Que é A, vezes, o termo anterior que é A, vezes A. Então veja, a partir do momento que você definiu o primeiro termo,
todo número elevado a zero é igual a 1, olha, e A pertence aos reais. Significa que 0 elevado a zero, por definição, é igual a 1. Tá? Aí é que a gente já mata, porque para a gente definir essa função aqui, a gente tem que definir o primeiro termo, e o primeiro termo está aqui. Se não existir o primeiro termo, não existe nenhum dos outros termos. Tá? Então, você define o primeiro termo para todo número dos reais, e 0 é real, elevado a zero, você tem 1. Próximo termo, A elevado a 1, é o termo anterior vezes A. Então, vai ficar A elevado a 1, a 0, que é 1, vezes A, que dá A. Então, se A elevado a 0 não for 0, se A elevado a 0 não for 1, então você não tem que A elevado a 1 é igual a A. Agora, A elevado a 2 é o termo anterior, A elevado a 1 vezes A. Então, é A vezes A, que é A elevado a 2. A elevado a 3, e assim sucessivamente, vai ser A elevado a 2, termo anterior. Sempre você define o próximo termo através do termo anterior. Tá? Então, vezes A. Ou seja, isso vai ficar A elevado a 2 é A vezes A, né? Olha a quantidade de A's que você tem. Você vai ter 3 A's, né? Então, A elevado à terceira. E daí você tem as propriedades. Se você tiver A elevado à terceira vezes A elevado à quinta, aqui significa que você multiplicou 3 vezes o A, aqui você multiplicou 5 vezes o A, você vai ter A vezes A vezes A, vezes A vezes A vezes A vezes A vezes A. Então você vai multiplicar 8 vezes o A. Por isso que você soma os expoentes. Por quê? Porque você soma os expoentes é uma propriedade. É uma decorrência da definição. Você não pode definir antes. Ainda mais porque se você tiver, por exemplo, uma derivada, quem sabe o que é derivada, vamos pegar uma função simples, uma função x ao quadrado menos 4x, tá? Vamos derivar em relação a x. A derivada em relação a x, nós temos 2x menos 4 vezes x elevado a zero. Né? O expoente, você subtrai, esse expoente aqui, 1, vem para multiplica esse cara, ó, esse expoente 2 passa para cá multiplicando, esse expoente que era 2 passa a ser 1, esse expoente que é 1 passa a ser 0. Então, qual é o valor dessa função quando x for igual a 3? Então, y' vai ficar 2x elevado à primeira, vai ficar 2 vezes 3 elevado à primeira, menos 4 vezes 3 elevado a zero. Então, nós temos 6 menos 4, o que dá 2. Mas se x for 0, essa função deixa de ser definida? Não, jamais. Essa função continua sendo definida. Então, meus queridos, meus 99% da internet, essa função é definida para x igual a 0. Tá? Nós vamos ter 2 vezes 0 menos 4 vezes 0 ao quadrado. O que dá a inclinação da reta, porque a derivada é a inclinação da reta naquele ponto. Ou seja, a inclinação da reta nesse ponto, 2 vezes 0 é 0, e 4 vezes 1 é 4, como tem um menos aqui, a inclinação vai ficar igual a menos 4. Beleza? Então, nós temos a inclinação quando x é igual a 0. Tá? Aqui vai ser uma concavidade voltada para cima, tá certo? E quando x for 0, aqui nós temos x menos 4, nós temos as raízes vão ser, quando x for 0 e 4. 0 e 4. 0 e 4. 0. O que você está rindo aí, mulher? Não, 0 e 4, deixa eu ver aqui. 0 e 4, 2, tá certo. Menos 4. As raízes desse cara aqui, eu vou ter x vezes x menos 4.
x vezes x menos 4. Então, as raízes vão ser 0 e 4. Então, a raiz 0. Então, a raiz vai ser aqui. Então, essa equação vai ficar assim, ó. Uma raiz aqui é 0 e a outra raiz é 4. E eu quero, nesse ponto aqui, nesse ponto x igual a 0, com a inclinação. A inclinação vai ser menos 4. Tem uma inclinação? Sim, senhoras e senhores. Essa inclinação é menos 4, tá? Beleza? Então vamos para outra última brincadeira agora. Vamos lá, vamos para a última brincadeira. Outra coisa que muita gente faz o seguinte, você pega assim a raiz quadrada de a ao quadrado e corta aqui e fica igual a a, não é isso? Bem, vamos ver se isso é verdade ou não é verdade. Vamos lá, então você tem aqui 4 é igual a 4, todo mundo concorda com isso. 9 menos 6 mais 1, 9 menos 6, 3, mais 1, 4, tá certo. 1 menos 6 mais 9, 1 menos 6 menos 5, mais 9 dá 4, tá certo. Agora eu posso escrever isso aqui como 3 menos 1 ao quadrado. E posso escrever isso aqui como 1 menos 3 ao quadrado. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, tá certo. Produto notável tá certo. E aqui nós temos o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Tá certo também. Vamos tirar a raiz quadrada de ambos os lados. E vamos cortar, não é isso? Vamos cortar. Nós temos 3 menos... Aí vamos ficar com 3 menos 1. E aqui vamos ficar com 1 menos 3. Tá? 3 menos 1 é 2. E 1 menos 3 é menos 2. Ou seja, 2 é igual a menos 2. E aí, onde é que está o erro? Aonde é que está o erro? Tem que ter algum erro, né? Veja, aqui quando você não pode simplificar, porque se A for 3, ele ao quadrado continua sendo um número positivo. E quando você tira a raiz quadrada, continua sendo 3. Mas se n for menos 3, ele ao quadrado vai ficar 9. E a raiz quadrada vai ser 3, ou seja, ele vai ser positivo se ele for positivo, e vai ser positivo se ele for negativo. Então a gente chama de módulo do número, tá? Então aqui é o módulo de menos 3, no caso. O módulo de menos 3 é 3. Então aqui eu não provei que 2 é igual a menos 2. Eu provei que o módulo de 2 é igual ao módulo de menos 2. Beleza, gente? Então, valeu. Até a próxima, pessoal.